Silêncio. Por um instante, esqueça o barulho ao seu redor. Esqueça as preocupações. Esqueça a ansiedade. Esqueça tudo aquilo que tem roubado sua tranquilidade. Porque existe uma voz mais forte que o medo. Uma voz mais forte que a preocupação. Uma voz mais forte que a tempestade. E essa voz está falando ao seu coração agora. Há dias em que a mente não para, dias em que os pensamentos correm sem descanso, dias em que o coração tenta suportar mais do que consegue. Existem batalhas que acontecem em silêncio, longe dos olhos das pessoas, mas muito perto da alma. E quanto mais tentamos controlar tudo, mais cansados nos sentimos, mais pesados ficam os passos, mais distante parece a paz. Mas Deus nunca perdeu o controle da sua história. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa descansar, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de esperança, a voz de Deus chegou. E sua presença acalma aquilo que o mundo não consegue curar. Jesus estava no barco, enquanto a tempestade agitava as águas, enquanto o medo dominava os discípulos, enquanto tudo parecia fora de controle. E bastou uma palavra para que o vento se calasse. Bastou sua voz para que a paz voltasse. Porque ainda existe poder na voz do Senhor. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de força, a voz de Deus chegou. Que sua autoridade. Talvez você esteja carregando preocupações demais. Talvez esteja tentando resolver tudo sozinho. Talvez esteja cansado de lutar contra pensamentos que não param. Mas Deus não criou você para viver preso ao medo. Ele criou você para viver sustentado pela fé, guardado pelo seu amor e conduzido pela sua paz. Há um descanso que não depende das circunstâncias. Há uma paz que não depende das respostas. Que vem somente da presença de Deus.
Silencia aquilo que está roubando minha paz. Acalma aquilo que está inquietando meu coração. Ensina-me a confiar mais em Ti do que nos meus próprios medos. Porque Tua presença é o lugar onde minha alma encontra descanso. E mesmo que as tempestades continuem ao redor, não preciso viver dominado por elas, porque o Senhor continua comigo em cada momento da caminhada. E quando tudo parecer confuso, Sua voz continuará guiando meus passos. Sua mão continuará sustentando minha vida, e Seu amor continuará me guardando. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração. Fala ao meu coração. Fala minha alma. Fala ao meu espírito. Porque uma palavra Tua vale mais que 1000 preocupações. Uma palavra Tua vale mais que todo medo. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de consolo, a voz de Deus chegou. quando você precisa de descanso, a voz de Deus chegou. É a mesma voz que acalmou o mar, continua acalmando corações até hoje. Talvez você não consiga controlar tudo o que está acontecendo, mas pode descansar, porque Deus continua falando paz sobre a sua vida. O mundo está cheio de vozes. Vozes que trazem preocupação. Vozes que trazem medo. Vozes que trazem dúvidas. Vozes que roubam a esperança. Mas existe uma voz que continua atravessando todas elas. Uma voz que não gera confusão. Uma voz que não produz ansiedade. Uma voz que traz descanso para a alma. É a voz de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, cansado de pensar demais, cansado de tentar resolver tudo, cansado de carregar pesos que ninguém vê. Há noites em que o corpo quer descansar, mas a mente continua acordada, relembrando problemas, imaginando cenários, tentando encontrar respostas. E quanto mais você procura controlar tudo, mais distante parece a tranquilidade, mais difícil parece encontrar paz. Mas Deus não chamou você para viver dominado pela preocupação. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa respirar novamente, a voz de Deus chegou. Quando você precisa descansar seu coração, a voz de Deus chegou. E onde Deus fala, o medo perde a força.
Elias estava cansado, ferido, desanimado e cheio de pensamentos pesados. Deus não falou através da tempestade, não falou através do terremoto, não falou através do fogo, falou através de uma voz suave. Porque Deus sabe exatamente como alcançar um coração cansado. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de direção, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de esperança, a voz de Deus chegou. E sua presença continua restaurando vidas. Talvez existam situações sem resposta, orações que ainda aguardam cumprimento e caminhos que você ainda não entende. Mas a paz de Deus não nasce das respostas, ela nasce da certeza de que Ele continua no controle. E quando você entende isso, o coração descansa, a alma respira e a fé volta a florescer. Senhor, silencia as vozes que me afastam de Ti, silencia os medos que me impedem de confiar, silencia as preocupações que roubam minha alegria e faz Tua voz ser mais forte dentro do meu coração. Porque quando Deus fala, a esperança renasce. Quando Deus fala, a força retorna. Quando Deus fala, a alma encontra abrigo. E mesmo que a tempestade continue lá fora, existe uma paz sobrenatural que permanece dentro daqueles que confiam no Senhor. Fala comigo, Deus, no silêncio. Fala comigo, Deus, na espera. Fala comigo, Deus, na caminhada. Porque uma palavra Tua vale mais que todas as preocupações. Uma palavra Tua vale mais que todas as dúvidas. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de descanso, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de força para continuar, a voz de Deus chegou. E a paz que vem do céu é maior do que qualquer problema da terra. Talvez você não consiga ouvir todas as respostas hoje, mas se ouvir a voz de Deus, encontrará a paz que seu coração estava procurando. Pare por um momento. Pare de correr. Pare de tentar resolver tudo. Pare de carregar sozinho aquilo que está consumindo suas forças. Porque Deus não trouxe você até aqui para viver cansado. Ele trouxe você até aqui para ouvir sua voz. E quando a voz de Deus chega, a paz também chega. Há pessoas que estão cansadas,
sem nunca terem corrido. Há pessoas que estão esgotadas, sem nunca terem saído do lugar. Porque o peso que carregam não está nos ombros, está dentro do coração. Preocupações escondidas, medos silenciosos, feridas que ninguém vê e perguntas que continuam sem resposta. Você tenta permanecer forte, tenta continuar sorrindo, tenta mostrar que está tudo bem, mas Deus conhece a verdade da sua alma. E hoje Ele está chamando você para descansar. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de descanso, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de alívio para a alma, a voz de Deus chegou. E nenhuma tempestade consegue permanecer igual quando Deus começa a falar. Maria estava aos pés de Jesus, enquanto tantas coisas aconteciam ao seu redor, enquanto tantos afazeres exigiam atenção. Ela escolheu ouvir a voz do Senhor. Porque existe algo mais importante do que todas as respostas. É a presença daquele que controla todas as coisas. E quem encontra sua presença encontra descanso. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de esperança, a voz de Deus chegou. Quando você precisa continuar acreditando, a voz de Deus chegou. Porque sua palavra continua sustentando os cansados. Talvez você esteja preocupado com o amanhã, tentando entender o futuro, tentando descobrir como tudo vai acontecer. Mas Deus não está pedindo que você carregue o amanhã. Ele está pedindo que confie nele hoje. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez. O mesmo Deus que cuidou de você ontem continua cuidando de você agora, e continuará cuidando de você amanhã. Senhor, eu entrego minhas preocupações, eu entrego minhas inquietações, eu entrego aquilo que roubou minha paz. Fala ao meu coração até que o medo se cale e a confiança volte a crescer. Porque quando Deus fala, o coração desacelera, a mente encontra descanso e a alma volta a respirar. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus se tornou maior do que todos eles. Fala comigo, Senhor, no meio da luta. fala comigo,
quando minhas forças acabarem, porque uma única palavra tua é suficiente para sustentar minha fé. Uma única palavra tua é suficiente para renovar minha esperança. Quando você precisa de paz, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de consolo, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de descanso para o coração, a voz de Deus chegou. E onde a voz de Deus habita, a ansiedade perde espaço, o medo perde força e a paz floresce novamente. Talvez você esteja procurando respostas, mas Deus quer primeiro entregar algo ainda mais precioso: a paz que somente sua presença pode dar. Há uma guerra acontecendo dentro de muitas pessoas. Por fora elas sorriem, por fora elas continuam caminhando. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe cansaço, preocupação e uma busca desesperada por paz. E se esse é o seu caso hoje, ouça com atenção. A voz de Deus chegou. Você carregou preocupações que não deveria carregar. Tentou resolver problemas que estão além das suas forças. Tentou controlar situações que só Deus pode mudar. E sem perceber, o peso foi aumentando, o coração foi ficando cansado e a alma começou a perder o descanso. Quantas vezes você se deitou pensando demais? Quantas vezes acordou preocupado? Quantas vezes sorriu para as pessoas enquanto chorava por dentro? Mas Deus viu cada uma dessas batalhas silenciosas. Quando você precisa de paz, A voz de Deus chegou. quando você precisa de descanso, a voz de Deus chegou. Quando você precisa de esperança, A voz de Deus chegou. e sua presença está visitando seu coração agora. Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, porque ele sabia que existiriam dias difíceis, dias de espera, dias de luta. Mas ele também sabia que sua presença seria suficiente para sustentar aqueles que confiam nele. Porque a verdadeira paz nasce da presença de Deus. Quando você precisa de paz, A voz de Deus chegou. quando você precisa respirar novamente, A voz de Deus chegou. quando você precisa continuar caminhando, A voz de Deus chegou. e o céu continua cuidando de você.
Talvez existam respostas que ainda não chegaram, portas que ainda não se abriram, orações que ainda estão sendo respondidas. Mas a demora de Deus nunca significa abandono. O silêncio de Deus nunca significa ausência. E a espera nunca significa derrota. Porque enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus prepara. Enquanto você confia, Deus move montanhas. Ai, Pai, acalma meu coração, silencia minhas preocupações, fortalece minha fé e ensina-me a descansar em Ti. Porque eu sei que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da preocupação, Deus continua sendo maior. E quando sua voz encontra um coração aflito, o medo perde espaço, a ansiedade perde força e a esperança volta a florescer. Fala paz sobre minha mente, fala paz, sobre minha casa, fala paz, sobre minha família. Fala paz sobre meus sonhos, fala paz, sobre minha caminhada, fala paz, sobre meu coração. quando você precisa de paz, A voz de Deus chegou. quando você precisa de força, A voz de Deus chegou. quando você precisa De descanso para a alma. a voz de Deus chegou. E a mesma voz que criou os céus e a terra continua trazendo paz aos corações que confiam nele. Você não precisa carregar sozinho aquilo que está pesando sua alma. Entregue tudo ao Senhor e permita que sua voz faça nascer paz onde antes existia preocupação.